Bora, bora! Estamos aqui na revisão antecipada CNU e vamos tratar do tema, né, que está lá no teu edital, o processo de avaliação de políticas, que depois eu estava olhando, nada mais é, depois não, né, na hora de preparar aqui, organizar essa revisão antecipada, eu estava olhando o tema e é igualzinho, gente, na realidade ele coloca lá política, construção de problema, a implementação, a avaliação, que tem tudo a ver com o tema que está em todos os blocos, que é o tema 1, que é conhecimento geral, quando ele trata de políticas públicas. E aí, só que lá ele mais detalhadozinho fala de identificação de problema, construção de agenda, né? Na verdade ele fala de elaboração de alternativas, de implementação, de monitoramento, ou seja, tudo. E nessa aqui também ele fala de forma geral, mas que está tudo. Então, vocês vão ver que essa prova vai ser realmente bem interpretativa, que você tem que ter o conhecimento, né, de políticas públicas, que é a base teórica, para a construção de todos os programas, inclusive de direitos humanos, na área de segurança, na área né, de transporte, sei lá, tem vários, né? São 8 blocos aí que a gente tem na nossa prova, com vários eixos, e que vai trazer essa vibe interpretativa, mas que precisa desse arcabouço teórico, né, acerca de políticas públicas que a gente está trazendo aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, antes da gente começar a trazer essa revisão antecipada, né, porque muita coisa para trazer num dia só, né, por isso que o Estratégia usou essa estratégia, né, de ação, eu queria te convidar para estar conosco nas nossas redes sociais. Então, nós temos lá o nosso canal do Instagram, Prof. Elizabeth Moreira, né, e lá na bio do nosso, na bio do nosso Instagram, você vai encontrar um link que você acessa direto no nosso canal do Telegram, que lá a gente troca informações, coloca material de aula, coloca agenda, e né, esses dois são, na realidade, canais, né, de interlocução, né, para que a gente possa ajudar você nesse processo de aprovação. De boa? Bom, antes da gente começar qualquer coisa, a nossa revisão começa aqui agora, a gente tem que trazer o conceito de política. E quando a gente fala de política ou de política pública, uma das primeiras coisas é falar de política, é entender que a política é essa atividade de intermediação de interesses de forma pacífica. Ou a gente vai pela coerção, ou a gente vai pela política, que é uma atividade de negociação. A gente diz que a política é uma atividade humana de manutenção e obtenção de recursos para o exercício de poder. Né? Como assim, Beth? Porque, na verdade, lá no passado, a gente tinha o detentor dos recursos e tinha aquele que precisava do recurso. E aí a atividade política é exatamente uma atividade humana, porque é negociação, é resolução pacífica de conflito, é juízo de valor. Né? Então, a gente fala que essa atividade humana de obtenção e de manutenção de recursos para o exercício do poder é a atividade política. E o resultado dessa atividade política de negociação, só que voltado para a coletividade, é o que a gente chama de política pública. Então, a política pública, na realidade, a gente diz que são os outputs, os resultados da atividade política. Claro que inclui inputs, que inclui outputs, e tem autores que dizem mais, que a política pública, na realidade, é um estado de ação ou de inação que os decisores resolvem ter para poder enfrentar um problema. Até a inação, gente, que é a questão do comportamento, também faz parte do processo político, ou seja, é uma tomada de decisão de fazer ou de não fazer. Além disso, a gente diz que a política pública tem 2 requisitos essenciais, que eu coloquei aqui o slide para vocês. A política pública ela tem uma intencionalidade, ou seja, o poder público tem intenção de enfrentar aquele problema e ele sempre será voltado para um assunto dirigido à coletividade, não é um indivíduo, nem uma empresa privada. Isso já caiu várias vezes em prova de concurso, tá certo? E a gente diz que a política pública, ela visa, vê que coisa interessante, ela visa produzir, né, desequilíbrios para trazer um equilíbrio, ou seja, a ideia de política pública é tomar uma decisão para manter um equilíbrio, né, ou introduzir
produzir desequilíbrios que possam modificar a realidade. Como assim, Beth? Como, na verdade, a gente vai promover desequilíbrios para trazer um novo equilíbrio, né? Por exemplo, você vai tampar um buraco, então você vai ter que fechar a rua, etc. Aquilo é um desequilíbrio para gerar um novo equilíbrio, tá bom? Então, isso também é uma política pública, né? É uma política, então, que é voltado sempre para a coletividade e voltado para um comportamento. E mais, toda a política pública envolve uma decisão, pelo menos uma ou várias decisões, inclusive a decisão de não fazer, como vocês estão vendo aqui. E o grande objetivo é tentar melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida do cidadão. Para isso, você tem que questionar quem ganha, por que ganha e qual a diferença. Minha gente, sempre, quando a gente fala de política pública, ele é orientado para a coletividade, para o interesse público e para alcançar o bem comum. Tá certo? No processo de política pública, nós vamos, como eu coloquei, intencionalidade e problema, a gente diz que a gente vai ter o nosso problema, daí, a partir de um processo político, a gente vai, um processo que significa de negociação, né, um processo que tem todas aquelas etapas, né, a gente vai, através das instituições também, e quando eu falo de instituições, você já estudou isso, instituições, gente, são regras formais, não são necessariamente órgãos ou entidades, são regras formais que vão delimitar, que vão delinear, né, a atuação do agente público, né, direcionado aos objetivos públicos, tá bom? Ou seja, os objetivos na coletividade. Então, quando a gente pensa em instituições, eu não estou falando só de autoridades, eu não estou falando também só de, sei lá, da academia, só dos pensadores de política, na verdade, tudo isso, essas regras todas, né, permeiam a ideia de instituição. Então, toda a política pública envolve aspectos institucionais, envolve todo o processo político para poder gerar uma política pública e resolver um problema na sociedade. E esse problema, quando efetivamente é escolhido, né, para ser enfrentado, ele se torna um problema público. Ou seja, o problema público é a diferença entre aquilo que você tem e aquilo que você quer. Na verdade, o problema público é o teu desafio, é a meta a ser alcançada, né, para a resolutividade na sociedade. Quando a gente fala de política pública, nós temos duas formas de trabalhar a política pública. Primeiro, numa visão que a gente chama de estatista ou estadocêntrica, quando a gente está preocupado com o ator que está dando início aí ao processo, ou seja, quando o Estado tem esse monopólio de fazer, e aí nos governos autoritários, sobretudo, a gente tem isso, né? Porque o Estado é que toma a iniciativa para fazer a política pública, e quando a gente fala num modelo multicêntrico, a gente não está preocupado com o ator, desculpe, ou seja, não é o Estado que toma a iniciativa, a gente está preocupado na abordagem multicêntrica que a gente vai ter vários atores, e que, na realidade, o grande objetivo é atender ao interesse público. Essa visão multicêntrica é hoje a visão mais adotada no campo da política pública. Mas se ele falar, né, em visão na qual o ator necessariamente é o Estado, ou seja, é público, né, é o governo, você sabe que ele está falando da abordagem estadocêntrica, tá? Outra forma de trabalhar as políticas públicas é comentar sobre políticas de Estado e políticas de governo. As políticas de Estado, gente, são aquelas políticas que a gente diz assim, ó, que são institucionalizadas de fato, porque são políticas que independem de questões eleitorais, que independem de ciclos eleitorais, de mandato, né? São aquelas políticas, por exemplo, saúde, educação, são políticas, previdência, que já estão na Constituição e que entra governo e sai governo, tem lá os percentuais, tem lá o que se deve ser feito, tá certo? Então, isso são políticas que a gente chama de Estado, né? Que independe do governo, a gente vai manter aquela política. Inclusive, tem outras políticas públicas que são políticas de Estado, que não estão na Constituição, mas que independem de governo. E aí a gente diz que elas estão institucionalizadas, inclusive. As políticas governamentais
são aquelas políticas ligadas a um governo, o nome já está dizendo, ou seja, a uma ideologia, que, passado aquele governo, elas podem ou não se manter na agenda e podem ou não ser enfrentados pelo poder público, tá bom? Então, essa é a ideia. E eu coloquei aqui uma observação que nem toda política governamental é pública. Presta atenção nisso. Por quê? Porque dentro da nossa ideologia de que é público só aquilo que é voltado para a coletividade, a gente pode ter políticas públicas que não sejam públicas, porque é voltado para os interesses do próprio Estado. Aí você diz assim, Beth, dá um exemplo, a reforma administrativa. Dependendo de como você veja, e claro, vai depender de como a banca coloque, né? Se ele disser que a reforma administrativa é uma forma de você reduzir custos e envidar esforços de fazer com que esses custos da máquina pública sejam revertidos para a sociedade, ou seja, tem uma intencionalidade e um objetivo na sociedade, ou seja, coletivo. Nesse caso, a reforma administrativa, ela vai ser uma política pública, beleza? Mas se ele falar só em reforma administrativa voltada para o corpo do Estado, ou seja, para trabalhar políticas relacionadas, né, com a negociação com o corpo do Estado, ela não vai ser uma política pública. Por que não, Beth? Porque ela não é voltada para a coletividade. Então, se liga nisso. A CES Gran Rio pode colocar um estudo de caso imenso e ir lá dizer, né, isso é uma política pública? Aí você tem que olhar essas duas condições. Tem intenção de ser resolvido? Tem intencionalidade pública? Tem. E mais, é voltado para a coletividade? É voltado para um benefício na coletividade, para o bem-estar da coletividade. Se não for assim, a gente vai dizer que não é uma política pública. Fechou, gente? Então, essa é a ideia que a gente tem quando a gente fala de políticas públicas. Outro detalhe que a gente vai falar sobre políticas públicas, e aqui trazendo as noções iniciais, é acerca dos tipos de políticas públicas, né? Então, a gente vai falar que a gente tem políticas estruturais, políticas econômicas, políticas democráticas, que tem a ver com a participação, que a gente chama de políticas administrativas, ou seja, como que o Estado vai administrar, né? Como é que vai ser a administração do Estado, ou seja, de forma participativa e democrática, né? A gente tem políticas que a gente vai classificar em verticais e horizontais, tudo isso a gente aprendeu. Ela é vertical porque ela vai do geral, do estratégico até o operacional. E aí a gente diz que normalmente essas políticas verticais são políticas focalizadas. Então eu pego lá, por exemplo, de uma forma geral, um tema, educação. Dentro da educação eu coloco de escola primária, né, ensino fundamental. Dentro de ensino fundamental eu vou colocar a destinação de recursos, né, digamos, a informatização das escolas públicas, ou seja, é uma política focalizada para atender a uma demanda específica, né? E a gente até diz que essas políticas focalizadas normalmente são ações afirmativas, que estão ligadas aí a grupos, né? A grupos dentro de uma sociedade que trabalha, assim, essa desigualdade, né? Essa desigualdade política, social e econômica, tá bom? Então, a gente diz que essas ações afirmativas, já estou puxando a questão para ação afirmativa, mas vou voltar para os tipos de políticas públicas, tá? Só estou puxando o gancho. Quando é vertical, a gente tem um tema que vai do estratégico ao operacional. Esse tema operacional, ou, né, sei lá, tático, ele pode ser uma política focalizada, né? Focalizada porque está atendendo a um segmento, a uma parte do geral. E, normalmente, as políticas focalizadas são ações afirmativas, voltadas para balancear, né, as diferenças dentro de uma sociedade. Então, as ações afirmativas são exatamente aquelas ações, né, que lidam com minorias, né, que por alguma razão, né, mesmo tendo oportunidade de acesso, não conseguem ter acesso, que é no caso das sociedades escravocratas, que, na verdade, as pessoas, né, que foram libertadas não tiveram condições depois de estudar, etc., e
ficaram à margem da sociedade. Então, mesmo tendo a oportunidade de ter emprego, elas não têm como ter esse emprego. Mesmo tendo a oportunidade de acessar universidades para fazer um curso superior, elas não têm acesso a essas universidades. Então, a gente diz que, na realidade, também os fluxos migratórios, pessoas que vêm, né, são acolhidas em outros países, que têm a oportunidade, mas não têm como ter acesso, e coisas desse tipo, né? Então, as ações focalizadas, elas normalmente estão ligadas às ações afirmativas, né, que são segmentadas, né, são verticais, né, e atendem, em última instância, a um tema específico. Beleza? Então, já aproveitei para trazer aqui, né, a questão das ações afirmativas e das políticas públicas focalizadas. Só fechando, as ações afirmativas, elas lidam com direitos civis, com a emancipação material, com a valorização do patrimônio cultural, ou seja, ela trabalha ali, né, várias áreas para tentar dar acesso para uma população, né, em situação de vulnerabilidade que não teve acesso, e que aí a ideia do poder público é atuar nisso, tá bom? Vamos lá, nós temos políticas horizontais, que a gente vai chamar também de transversais, que aí as políticas horizontais normalmente envolvem entes do mesmo nível, né, que é quando a gente, por exemplo, vai combater o tráfico de drogas no Mercosul, tá certo? Então, aí eu estou trazendo todos os entes para trabalhar naquela mesma política. E aí a gente diz, né, que isso aí atende ao princípio da transversalidade. E o que é o princípio da transversalidade? Que permeia vários atores naquele processo e que precisa necessariamente de debates, que precisa necessariamente de negociações, né, para que a gente possa construir um modelo e uma solução que atenda a todos e que realmente atue no problema, tá bom? E aí, puxando o gancho para transversalidade, que é o princípio que a gente sabe que está hoje no PPA, né, que envolve várias áreas, porque uma política pública dificilmente, né, está numa área só. Então, se eu estou tratando aqui de uma política pública focalizada, voltada para os idosos, por exemplo, eu tenho que trabalhar o quê? Eu tenho que trabalhar saúde, eu tenho que trabalhar a educação, né, para que eles não adoeçam, né, para que eles tenham ocupação, eu tenho que trabalhar, né, uma série de programas gratuitos, né, no sentido de que o idoso possa ter acesso ao transporte, possa ter acesso, sei lá, à vida cultural. Então, isso permeia, gente, várias áreas. Então, a gente diz, inclusive, que são políticas intersetoriais que atendem ao princípio da transversalidade, ou seja, a partir de negociações, de debates, nós vamos, né, juntar, integrar esses vários setores, né, dentro de um mesmo nível, ou até transversais, porque precisam, né, alinhar aos diversos níveis de governo, as diversas esferas de governo, para que todos possam promover os resultados. Aí você diz, Beth, transversal necessariamente quer dizer mesmo nível? Não. Transversal significa que a gente está debatendo, que a gente está conversando, que a gente está negociando, que nós estamos juntos, chegando à mesma solução, tá certo? Com o objetivo de atacar um problema que é comum a todos. Então, na realidade, o problema, né, do idoso, o problema do adolescente, não está numa área. Né? E mais, para que eu implante aquele programa, eu estou ligando o aspecto horizontal ao aspecto também vertical, porque eu estou atendendo e estou alinhando as várias esferas de governo, tá certo? E as ações afirmativas, elas normalmente, como são focalizadas, elas atendem a isso, né? E elas precisam de uma coordenação federativa, né, que é um assunto também que está na prova de vocês, que significa que um ente maior, no caso a federação, né, ele vai interferir e servir como mediador e interlocutor de todas essas relações para que os resultados sejam alcançados. Então, eu tenho uma política federal e repasso recursos para o Estado, já que ele é que conhece a realidade local, né, passo recursos para o município, que também tem uma realidade local diferente, e aí a ideia é que todos, pelo menos, hajam, né, e articulem na mesma linha, mesmo que tenham discricionariedade para atender as condições locais.
tá? Então, isso são conceitos iniciais que a gente vai trazer aqui ao longo do processo de elaboração de políticas públicas. Trago aqui o ciclo, porque é a partir do ciclo que a gente vai começar a elaborar as nossas políticas públicas. E esse ciclo, gente, é o que eu queria dizer para vocês, né? Muitos alunos vão dizer, Beth, você está usando de Henrique Saraiva, de Leonardo Seck, de Procópio. Não, gente, na verdade, o ciclo é uma forma didática, né, sequencial, que pode, inclusive, ser adotada de forma iterativa, né, ou seja, uma fase se sobrepõe a outra ou acontece concomitante, mas para que a gente estude o que acontece em cada fase e para que os fazedores da política, como a gente diz, né, eles possam lembrar de todas essas etapas e não esquecer de nada, né, a gente cria esse ciclo para que possa sensibilizar de que quanto mais a gente planejar, né, quanto mais analítico nós formos, mais chances de obter os resultados desejados, tá certo? Então, essa é a ideia do ciclo de políticas públicas, tá? Não é que as políticas públicas aconteçam nessa ordem, necessariamente. Quando eu digo nessa ordem, eu quero dizer o seguinte, cada autor, ele vai trazer uma nomenclatura diferente e vai, né, suprimir ou acrescentar uma fase a mais. Então, o que eu quero dizer é que o que você tem que conhecer para a tua prova, né, a Sesgran Rio, no caso, sei lá, nós estamos aqui falando da Sesgran Rio especificamente, mas vamos imaginar, Beth, eu vou fazer também Sebrasp, vou fazer também FGV. O que a gente tem que saber, gente, não é o que cada um traz no seu ciclo, mas qual é a ideia do ciclo, que normalmente começa com a identificação do problema ou com a construção de agenda. Tem autores que colocam isso aqui como sendo uma fase só, né? Tem autores que trazem isso em separado, né? E colocam diferente, Procópio e Seck também colocam separado. A identificação do problema, eu vou deixar o desenho e vou partir para os próximos slides, porque aí em cada um dos slides eu fui colocando as observações que vocês precisam saber para que a gente possa elaborar aí as nossas políticas públicas. Então, vamos lá. Quando a gente está identificando o problema, né, a gente está, na verdade, identificando quais são as demandas na sociedade que requerem a atuação do poder público. Essas demandas podem ser novas, podem ser recorrentes, inclusive podem ser reprimidas, que a gente chama de estado de coisa. São aquelas demandas que o poder público sabe que o problema está ali, mas que resolve não enfrentar. Tá bom? E a gente diz que na área pública, os problemas, eles tendem a ser o que a gente chama de wicked problems. E o que significa isso? São problemas capciosos, traiçoeiros, complexos e de difícil solução. Os problemas chamados de wicked problems, gente, são problemas que não têm uma única solução. Né? Na realidade, a gente vai pegar uma parte, né? Vai fragmentar para a gente poder resolver. E mais, a gente diz que não só ele não tem uma única solução, como ele não tem solução definitiva. Porque às vezes a gente vai atacar aquele problema e gera outro problema maior, tá certo? Então, isso significa, né, o wicked problem. E aí a gente diz que a gente tem que quebrar o problema em partes, né, mesmo tendo a visão sistêmica, né, usando metodologias ágeis, para que a gente possa, pelo menos, resolver uma parte, porque ele nunca terá uma solução definitiva. Essa é a lógica, né? Então, cada wicked problem, como diz, é único e é singular, como vocês estão vendo aqui, né? Está interligado a outros problemas. Então, você vai falar de resolver o problema da Cracolândia em São Paulo. Mas isso tem tanto problema que está ali, né? Por que aquelas pessoas estão na rua? Né? Como é que aquelas pessoas estão tendo, né? Por que as drogas estão dessa forma sendo distribuídas? Né? O que está faltando? Ou seja, se você for analisar a causa, você vai atuar numa coisa, como o governo fez, dispersou a galera e gerou um outro problema maior, tá certo? Então, é o que eu digo, não é a wicked problems, normalmente são os problemas governamentais, são aqueles problemas que não têm uma solução definitiva, que você tem que quebrar em partes para você tentar resolver. E aí, por isso que a gente fala hoje de coordenação federativa, por isso que a gente fala em transversalidade, por isso que a gente fala em intersetorialidade. Na realidade, que são temas, né, que envolvem várias áreas, vários setores e vários atores, né, que inclusive estão na sociedade, que são chamados para discutir e para debater, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa. Não, falei de problemas. Quando a gente fala de problemas, outra coisa que a gente tem que levantar
São os tipos de problemas que podem ser súbitos, né, uma catástrofe, que podem ser ciclos, ou seja, que vão estar sempre voltando, né, ou sejam ciclos são sazonais, tipo problema de venda de votos, né, que podem ser inéditos, né, uma demanda nova que pode aparecer, que aí pode ser súbita também, no caso da catástrofe, que pode ser problemas que a gente diz que é estáveis, que são problemas que estão sempre recorrentes, tá bom? Então, assim, ele vai colocar uma situação na tua prova e vai perguntar que tipo de problema é esse, tá bom? Outra coisa que ele pode perguntar, né, é com relação à tipologia do problema, ser um problema linear ou ser um problema complexo. Então, a gente diz que os problemas simples e os problemas complicados são problemas lineares, ou seja, de causa e efeito, que você conhece a causa, né, que você consegue levantar o efeito, né, não obstante o simples, você conseguir enxergar com clareza como que você toma aquela decisão. O complicado é aquele que você precisa ouvir os especialistas para você tomar uma decisão, tá certo? Já no caso dos problemas complexos e caóticos, que aí entram os wicked problems, são aqueles problemas que você não consegue ver uma relação direta entre a causa e o efeito, que uma causa pode ou não provocar um efeito, e uma solução pode ou não resolver aquela causa, tá bom? No caso do problema complexo, você tem que olhar em retrospecto, ou seja, pegar a tua experiência e outras experiências para você tentar resolver, né? Já que não existe essa relação. E o caótico, gente, nem isso, tá certo? Não tem como você pegar em retrospecto. É a partir de um processo de aprendizagem que vai levar você a identificar o problema que está sendo colocado. Tá? Identificamos o problema, vamos para a construção de agenda. Lembrando que tem autores que trazem essas duas coisas juntos. A gente, tanto na identificação do problema quanto na construção de agendas, nós temos que ouvir a sociedade. A gente diz que é a etapa, claro que existem vários atores envolvidos, né? As autoridades, a sociedade, a mídia, né? a academia, os pensadores, o IPEA, por exemplo, né? O DIEESE, que trazem indicadores, né, e que mostram a situação do país, o IBGE também. Então, a gente tem aí vários atores que participam desse processo de identificação do problema e de construção de agendas, tá certo? Mas, quando a gente fala, né, sobretudo em formação de agenda, identificação do problema, a gente fala em participação necessária da sociedade, até porque existe na legislação, tanto na Constituição quanto na LRF, a obrigatoriedade da escuta à sociedade, através das audiências públicas, né, através de orçamento participativo, que não tem legislação para isso, mas que é também hoje bastante requisitado, né, pelo chefe do Poder Executivo, para que ele possa escutar a população. Então, veja, as duas primeiras fases, a população faz parte, tá? Na formação de agenda, lembrando que a gente tem o universo da agenda, que são aquelas políticas, ou melhor, que são aqueles problemas que estão na sociedade, tá certo? E que não necessariamente estão ligados ao poder público. Então, a gente chama isso de universo da agenda, mas que a sociedade acha que o poder público pode fazer, beleza? A partir desse universo da agenda, né, que a sociedade diz, eu queria que o poder público resolvesse isso, mas aí o poder público diz, espera, isso não é competência minha, né? A gente vai entrar numa segunda agenda, que a gente vai chamar de, aí a gente chama essa de agenda sistêmica, né, de agenda não governamental, tá certo? Aí a gente vai entrar na próximo nível de agenda, que é a agenda governamental, como vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar. O universo da agenda envolve o que a gente chama de agenda sistêmica não governamental ou agenda política, que independe de governo, que independe de ideologia, né, e que sofre impacto, né, a partir da agenda da mídia, inclusive, tá bom? E vamos depois dizer que alguns temas que entram para essa agenda, né, para essa pauta, que a gente chama de sistêmica, de não governamental, vão migrar e vão ser filtrados para passar para outra agenda, que é a agenda governamental. Então, tem tanto tema, tanto problema na sociedade, mas aqueles problemas que estão ali sendo trazidos não estão em consonância com a ideologia do governo, que foi eleito. E aí a gente chama isso de agenda governamental.
que a agenda que depende do ciclo político, que depende lá nas propostas de governo, né, daquilo que ele prometeu, né, de ser realmente realizado, tá bom? Mas nem todos os temas que estão na agenda governamental passarão para o outro nível, né, que a gente vai chamar de agenda decisória. Nesse nível, sim, a gente vai dizer que a gente vai ter ali um consenso entre o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, entre os órgãos, né, que são independentes, Ministério Público e tal. Para quê? Para que temas da agenda da sociedade migrem, e aí a partir de uma agenda da mídia, com certeza, migrem para a agenda governamental e daí para a agenda decisória. E a gente diz que nesse problema, nesse momento em que o tema entra na agenda decisória, a gente diz, e efetivamente ali é escolhido, a gente diz que a partir deste momento vamos iniciar um processo de inserir na pauta e de elaborar as políticas públicas. Ou seja, um problema quando inserido na agenda, não necessariamente aquele problema vai se manter, mas claro que para a gente inserir um problema na agenda, ele tem que chamar a atenção das autoridades, ele tem que ter resolutividade e o poder público tem que ter competência. Né? Então, são as 3 siglas que eu digo, a ACR, né? O nosso CR Cristiano Ronaldo. Então, o problema tem que chamar a atenção, o problema tem que ser resolvível, e aí as soluções têm que estar ali colocadas, mas não precisam estar em detalhes, quer dizer, você tem que ver viabilidade para aquilo. E também é, na verdade, tema, né, passível de ser enfrentado pelo poder público, ou seja, é a competência do poder público, tá? Nesse desenho a gente vai mostrar exatamente isso, né? E a gente vai mostrar que em cada etapa do processo, ou seja, e sobretudo na agenda decisória, nós vamos ter grupos, atores que vão, né, estar bloqueando para que o tema não entre na agenda decisória e outros que vão estar incentivando para que ele entre na agenda decisória. E a gente diz que a ideia da agenda é um processo extremamente competitivo, tá, gente? Porque aí os vários atores vão transformar as questões, né, públicas em questões governamentais, ou seja, em questões a serem enfrentadas pelo poder público, tá bom? Aí, na formação de agenda, a gente vai trazer algumas teorias importantíssimas, como vocês estão vendo aqui, né, que vão explicar, por exemplo, por que um problema se mantém na agenda independente de governo, como, por exemplo, o Bolsa Família, né, tá desde o governo de Fernando Henrique, né, continuou no governo, né, de Temer, de Lula, de Dilma, de Bolsonaro, e agora continua na agenda, inclusive continua como sendo uma política pública, tá? E quem vem explicar esse movimento de por que os temas se mantêm e como que surge um tema novo é a teoria do equilíbrio pontuado, que ele diz o seguinte, que as políticas públicas elas se mantêm na agenda, né, com um equilíbrio na manutenção, tá certo? E vai dizer que nós vamos ter uma pontuação que vai fazer com que outro tema entre ou com que aquele tema deixe de existir. E o que vem explicar essa manutenção do tema na agenda durante sucessivos governos é a teoria do equilíbrio pontuado através, ela vai se valer de 2 teorias, a teoria incremental, que é aquela teoria que a gente vai mantendo o programa, né, que são as demandas recorrentes, simplesmente fazendo ajustes, né, a gente diz que a gente vai acrescentar, né, informações marginais, graduais, fazendo pequenos ajustes que não trazem grande impacto no orçamento. Já a teoria dos fluxos múltiplos, ela vai explicar, né, por que um tema novo entra para a agenda. Então, a teoria incremental traz a ideia, ou explica por que o tema se mantém. E a teoria dos fluxos múltiplos explica por que um tema novo entra para a agenda, ou seja, né, como é que ele faz para chamar atenção e se tornar realmente, né, um problema público, tá bom? E quem vai explicar esse fenômeno é a teoria do equilíbrio pontuado, que vai dizer o seguinte, que as políticas públicas, elas ora atendem a um critério incremental, ora atendem a um critério, né, novo, e esse critério novo tem que ter a participação necessariamente de 3 elementos. Então, a teoria incremental é isso, é uma demanda que se repete e que se mantém
e que a gente vai fazendo pequenos ajustes, certo? E que normalmente elas ficam no nível do subsistema, ou seja, os atores invisíveis, os burocratas que entram governo, saem governo e entendem que aquela política pública ainda é viável e que deve se manter. Mas aí, de repente, nós passamos a ter novos atores no processo, uma nova eleição, uma nova ideologia, tá certo? Ou então um problema que emerge e que precisa, né, realmente da providência, ou precisa da interlocução do poder público. E aí, nesse caso, a teoria dos fluxos múltiplos explica isso, porque é como se o problema já existisse, então eu já tenho o problema, né? Eu tenho a solução ou não, mas eu tenho o problema, né? E tenho a solução. A solução já estava lá, mas aí, em determinado momento eu não tenho vontade de fazer. Esse governo não tem uma ideologia para fazer aquilo. Ou então eu tenho a solução, como a gente vê muito aí, né? O Banco Mundial vai dar um recurso para o Brasil para investir em infraestrutura. Então, eu tenho a solução, está lá o dinheiro. Mas onde que eu vou atacar? Qual o problema que eu vou atacar? Em que região? Né? Aí eu tenho que também estudar essas condições. E aí aquilo não se transforma na política pública porque eu não tenho aquilo logo de início organizado, tá bom? A gente vai dizer que o tema entra para a agenda, um tema novo entra para a agenda, quando efetivamente esses três fluxos, o problema, a solução e o processo político, ou seja, o fluxo político, convergem, né, e abrem o que a gente chama de uma janela de oportunidade. Então, eu tenho o problema, né, tá lá uma crise, eu tenho a solução financeira, política e técnica e passo a ter também, né, esse cenário político, ou seja, mudanças no governo, coalizões, né, a mídia, por exemplo, né, começa a mostrar muito aquele tema, né, ou então um clima nacional mesmo, né, que chama a atenção da sociedade, a mídia leva a campo e aí as autoridades, não, nós temos que resolver, tá bom? E aí, como é que faz? A convergência desses fluxos, né, que podem existir antes ou não, mas não ter sido política pública, né? Então, quando eles convergem, nós abrimos uma janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade não quer dizer que o tema, né, se tornou um problema público. Quer dizer que é nesse momento que os empreendedores da política, que a gente chama de autoridades, e autoridades não necessariamente do governo, mas autoridades vão defender a ideia. E aí entram, né, os grupos de pressão, tá certo? Aí entram, né, os poderes, entra a academia, entra a mídia, são empreendedores que a partir dessa janela de oportunidade vão numa visão competitiva e criativa incentivar para que o problema entre, né, para a pauta pública. E a gente diz que essa janela de oportunidade é um momento crítico e rápido que vai fazer com que esses empreendedores atuem para fazer com que o tema entre na pauta pública, tá certo? Ou seja, entre para a agenda 7, tá? Minha gente, quando a gente fala de agenda, e quando a gente fala que o problema tem que entrar para a pauta pública, né, para a agenda pública, para a construção de agendas, a gente pode ter também nesse momento, a gente vai ter uma decisão, né, acerca de qual é a tipologia, qual é o tipo de política pública que nós estamos tratando. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma legislação acerca do comportamento das pessoas e das empresas na sociedade, proibido fumar em locais públicos. Se eu estou falando de uma legislação ligada aí à agência de aviação, e aí eu tenho que criar uma lei para que eu possa organizar o tráfego aéreo, tá certo? Então, eu estou falando de uma política regulatória, e a política regulatória, ela envolve a discussão de vários atores, ela envolve uma dinâmica pluralista, e ela está voltada para o comportamento na sociedade, beleza? Também podemos falar, né, de macropolíticas, que a gente vai chamar de políticas estruturadoras e políticas constitutivas. Eu coloquei um quadrinho resumo aqui para facilitar as palavrinhas do bem para cada uma. E essas políticas constitutivas, a gente tem a ver com a dimensão do Estado, né? São políticas, o nome já está dizendo, constitucionais, e a gente diz que elas tendem a gerar conflito porque elas mexem com as estruturas de poder,
né? Então, por exemplo, é a mudança é a mudança eleitoral, é a mudança tributária, né? Então, são políticas públicas estruturantes, inclusive estão acima das demais formas de política, como eu citei agora, a própria regulatória, né? É a partir dessas estruturantes que a gente vai ter daí definições dos outros tipos de política. Quando é que a gente analisa isso? A construção da agenda. Na agenda, né, quando a gente está formando a agenda, a gente já vai, né, tomar a decisão, né, na agenda, tomar a decisão que eu digo assim, a tomar a decisão acontece na decisão, mas é o momento que a gente vai dizer, isso é uma política regulatória, isso é a arena que está sendo construída, né? Então aquela arena, né, aquele espaço de discussão já vai dizer, isso requer regulamentação, ou isso é uma política distributiva, isso é uma política redistributiva, entendeu? Então, assim, é nesse momento que a gente, e não só nesse momento que a gente chama de construção de agendas, mas na própria elaboração de alternativas, a gente vai trazer de novo a tipologia, ou seja, vamos definir, né, qual é o tipo de política, né, que vai servir para resolver aquele problema. Tá? E aí, voltando, a distributiva, gente, o nome já está dizendo, ela distribui. E a gente diz que uma das características da política distributiva, e aí não tem nada a ver com a função econômica do Estado, porque a função econômica, né, alocativa, a função estabilizadora e distributiva, né, são funções do Estado voltados para sanar as falhas de mercado, tá bom? As políticas na tipologia de Loio, que a gente chama de políticas distributivas, são aquelas políticas que eu vou distribuir para um grupo que atende aquelas condições e os custos vão ser coletivos. E aí essas políticas normalmente têm um viés assistencialista. Tem autores que dizem até que são políticas clientelistas, que asseguram, por exemplo, o processo eleitoral, porque daí o político, né, que atende aquela política, né, assistencialista, paternalista, ele, né, garante ali uma eleição, tá certo? E essas políticas não causam conflito, porque os custos são coletivos, os custos vêm do orçamento, né, e esses custos, que vêm de recurso do orçamento, vão atender a uma categoria, por exemplo, cadeira de rodas para todos, tá certo? Deixa eu ver, algumas pessoas falam até do Bolsa Família, eu citaria o Bolsa Família, que o Bolsa Família é para todos que atendem aquela condição de carência, tá certo? Então, são políticas que não causam conflitos, porque você não vai dizer, que coisa ruim essa política, né? Por exemplo, uma catástrofe, o governo manda dinheiro, né? O dinheiro vai para quem são os beneficiários daquela catástrofe, mas isso quem é que está pagando? O orçamento como um todo. Diferente da redistributiva, que a redistributiva gera o jogo de soma zero. Para que uns ganhem, outros têm que perder. Né? E a gente diz que os custos, né, são para um grupo de pessoas e os benefícios para outro grupo. Então, é mais um, menos um, né? A gente vai ter um jogo de soma zero. Essa, gente, causa polarização e conflito, com certeza. Não há como, né, você tirar de um para dar para outro sem causar conflito. Exemplo, as cotas, né, que a gente sabe que, na verdade, numa universidade, 50 vagas, né, se 25 é para cotas, quer dizer que quem tem ampla concorrência vai ficar só com 25, ou seja, perdeu, né, para que outro ganhe, tá bom? Então, a lógica da redistributiva é promover conflitos, é promover o jogo de soma zero, a gente diz que os custos são concentrados numa determinada categoria de atores e os benefícios, pode ser até que aqueles mesmos atores paguem, como é o caso do ProUni e do FIES, né? No caso, a pessoa financia, o governo paga agora e depois a pessoa vai pagar também aquela política pública, ou seja, ele mesmo vai pagar depois. Então, vai ter o custo e vai ter o benefício, que é ele que vai pagar, ok, mas é um jogo de soma zero também, tá certo? E no caso acho que é do ProUni, né, mesmo o governo financiando 50% ou 100%, a universidade tem que separar, por exemplo, existe na regra dizendo assim, ó, que para cada número de vagas que a universidade oferta, ele tem que ofertar também uma ou duas, né, para aquelas pessoas que estão buscando esse crédito. Ou seja, está tirando vaga de ampla concorrência, tá certo? Então, gera essa política redistributiva, como as bancas já se pronunciaram, tá bom?
Construímos a nossa agenda, como a gente viu, você tem que saber esse funil, né, saber essa tipologia, que não necessariamente ele vai te perguntar na agenda, mas eu estou dizendo que é o momento de discussão, né, para a gente saber que tipo de política pública a gente vai trabalhar, e aí vamos formular as alternativas. Minha gente, esse momento de formulação de alternativas é um momento de grande debate, grande discussão, que é o momento que a gente vai, né, começar a criar coalizões de defesa, que a gente vai criar os arranjos, e os arranjos são um conjunto de normas, de regras, que a gente vai ter que estabelecer para que aquela política seja colocada em prática, e a gente diz que é um momento que envolve grande percepção, grande criatividade, inovação por parte, né, daqueles fazedores da política pública. E é nesse momento também que a gente vai ter, sobretudo, a participação dos burocratas, que no modelo atual, na visão atual, né, eles vão atuar de forma bem contundente, né, porque eles conhecem o Estado, porque eles conhecem a máquina pública, porque eles estão junto, muitos deles, da sociedade, né, tentando resolver o problema, entendendo que a sociedade precisa, né, então esse caráter, né, de trazer a máquina administrativa para a formulação de alternativas, né, faz parte do processo. Aí você diz assim, Beth, nessa fase nós vamos ter a participação da sociedade? Com certeza. Mas se ele disser, né, qual a fase em que os burocratas atuam com mais força, começa aqui, exatamente na formulação de alternativas, porque a gente vai ter que fazer todo um levantamento, e aí um levantamento não só racional, e aí quando eu falo de racional, usando o modelo da racionalidade, né, limitada, ou da racionalidade absoluta, ou o modelo incrementalista, para a gente só mudar alguma coisa que precisa ser mudado, ou usando o modelo de fluxos múltiplos, que a gente já tinha solução, né, ou então tinha um problema, precisa criar a solução, né, então, na realidade, é nessa fase que a gente vai se valer dos vários modelos de tomada de decisão, para que a gente possa formular alternativas. E é nessa fase, que aí presta atenção, que aquele problema que foi inserido na agenda pode, inclusive, mudar. Por quê? Porque a gente vai fazer toda uma análise e a gente vai descobrir que aquilo é um wicked problem e que, na realidade, aquele não era um problema, que a gente vai descobrir a causa raiz do problema. Então, é o momento de fazer um plano de ação. É o momento que a gente tem que definir tudo quando a gente fala de formulação de agendas. Definir quais os objetivos, quais são as estratégias. É o momento em que a gente vai desenhar a matriz de marco lógico, que é aquela matriz, né, que a gente vai ter levantando os insumos, quais são os processos, quais são os produtos que você vai ter daquela política pública, quais os resultados que a gente vai ter, né, no médio e no longo prazo e quais são os impactos. E esse estudo, né, que a gente usa a matriz do modelo lógico, né, vai servir de base para que a gente possa avaliar tanto durante o processo, quanto a gente possa avaliar ao final do processo. É nessa fase que a gente vai usar também, né, vai se valer da avaliação custo-benefício, custo-efetividade, que a gente vai fazer uma análise de escala, ou seja, quando essa fase termina, nós temos que ter detalhado tudo que é necessário para a gente viabilizar aquela política pública, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, várias abordagens, vários atores, vários modelos interferem nessa elaboração de alternativas, como, né, o modelo institucional clássico e neo-institucional, porque o institucional clássico diz que são regras, normas formais que vão permear a definição da política pública. São os arranjos que a gente cria nesse momento, né, que vão definir aquela política pública. Já a lógica neo-institucional, que é uma lógica, né, digamos, é o novo institucionalismo, ele vem dizer que não só as regras formais, mas as informais, ou seja, a cultura permeia o processo. Então, na hora em que a gente vai definir uma política pública, a gente tem que olhar para os aspectos culturais, sim, né? Por exemplo, não adianta você fazer, né, uma legislação que trate aí de não beber, por exemplo, né, do uso de bebida e a não direção, né, se você não colocar uma imposição, uma punição severa, porque culturalmente a gente sabe que as pessoas tendem a tentar burlar a lei, né? A lei está lá no faz de conta, é para inglês ver. Então, se você, como no início, não colocar uma regra severa,
provavelmente os aspectos culturais vão impedir que aquela regra ou que aquela política realmente tenha efetividade, tá bom? E aí a gente vai estudar todo o processo político, ou seja, o que envolve nesse processo, a competição entre os atores, as pressões dos grupos de interesse, o que a gente chama de lobbies, né? Então, pessoas que estão lá, né, pressionando, né, os lobbies, né, para que aquela política realmente se torne, para que aquele tema realmente atenda às necessidades daquele grupo específico, tá bom? O modelo racional, que entende, né, que você vai fazer uma análise, né, bem detalhada daquilo que você tem e trazer soluções ótimas, e o modelo da racionalidade limitada, que entende que hoje não existe solução ótima, existe solução que seja satisfatória para enfrentar aquele problema. O modelo incremental de fluxos múltiplos, já falando. O incremental, nós vamos acrescentar alguma coisa, né, na formulação de alternativas, e o fluxo mútuo, provavelmente fluxos múltiplos, vão trazer novas variáveis, né, para o cenário, para a resolução. Tá bom? E aí, entendendo isso, que o planejamento governamental ele tem que trazer hoje essa harmonia entre aspectos institucionais, políticos, técnicos, né, entre aspectos financeiros, né, para que ela possa ser viabilizada, tá bom? E também, na elaboração, a gente vai trazer aquela questão da coordenação federativa, que a gente falou de transversalidade e intersetorialidade, ou seja, na elaboração a gente vai ver quais são as instâncias que vão coordenar isso tudo, já que a gente fala hoje em políticas públicas ou focalizadas, ou políticas públicas voltadas para uma área, para um tema, e que há necessidade de que todos atuem juntos e que haja instâncias, né, que possam, né, resolver, né, como diz aqui, ó, né, a existência de instâncias que possam fazer essa coordenação. Então, isso tudo no planejamento, tá, gente? Nós vamos levantar tudo isso. É um momento de inovação e é um momento de debate. Eu falei agora há pouco da teoria do modelo lógico, que parte da teoria do programa. A teoria do programa, gente, nada mais é do que a definição do programa de governo. E aí você vai usar a árvore de decisão, e na árvore de decisão você vai ter na base as causas, aqui o teu problema e aqui as consequências. E o que é causa e consequência é o que se transforma no problema público, né? E aí o que eu falei do modelo lógico, a gente levanta os insumos, a ação, o produto, o resultado e o impacto. Aqui, nesse outro de baixo que eu estou trazendo, ainda ele coloca um resultado intermediário e o impacto final, que aí significa o que a gente chama de análise da efetividade, né? Que é você saber, né, se aquelas mudanças realmente promoveram, né, promoveram efeitos positivos ou negativos na sociedade, tá bom? E ainda, na formulação, e ele colocou isso com clareza no teu edital, é na formulação de alternativas, que eu falei para vocês, que os burocratas vão atuar com grande veemência, né? Ou seja, a partir, você diz assim, Beth, mas os burocratas vão participar também da construção de agendas e também da identificação do problema? Claro que sim, tá certo? Mas a gente diz que na identificação do problema, na construção de agenda, nós vamos ter os atores visíveis, né, o político, aquele que é eleito, aquele que é o presidente do partido, aquele que são visíveis, né, a mídia, tá certo? E aí faz com que o tema entre para a agenda, né? Mas na formulação de alternativas nós vamos ter os invisíveis, que são os burocratas. E os burocratas, gente, na visão weberiana, que pregava o imperativo categórico, que dizia que o burocrata tinha que estar isento de ódio, de amor, né, de qualquer juízo de valor, né, inclusive separando da dinâmica política, né, essa ideia, dizendo que a discricionariedade era uma patologia que deveria ser evitada, ou seja, o burocrata tinha que seguir estritamente o que está na lei, né, esse no modelo Max Weber, dentro de um princípio da neutralidade, e que hoje, e isso está claro no teu edital, se liga nisso, na visão atual, a burocracia ela tem que informalmente utilizar-se de sua discricionariedade, claro, vinculada à lei, mas usar de sua discricionariedade para adequar aquela política pública à realidade local, promovendo a intersetorialidade, promovendo a transversalidade e mais, né? Claro, isso é formal,
mas informalmente ele vai adaptando, né, não fugindo à lei. Então a gente diz que hoje a gente entende que os burocratas, gente, eles são, né, um corpo, né, extremamente criativo, né, capacitado tecnicamente, detentor de conhecimento, né, e quando ele é administrado, né, de forma devida, ele pode evitar as frustrações de uma política pública mal planejada, tá certo? Porque ele vai utilizar a discricionariedade dele, tendo em vista o conhecimento. Minha gente, burocrata é aquele que conhece, né, a máquina administrativa, vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu ver, ele conhece a máquina estatal, ele conhece os serviços que prestam, tá bom? E ele sabe, inclusive, o grau de aceitação desse serviço. Por quê? Porque existe uma expressão que a gente chama de burocratas no nível de rua, que são os servidores públicos que estão em contato direto com a sociedade. O médico, o policial, deixa eu ver, a merendeira na escola, né? Então a gente tem aí, né, o professor, né? Então são os servidores públicos, né, que estão em contato direto com a sociedade e que sabem exatamente como adequar aquela política pública. Então, quando a gente diz, né, que esses burocratas sabem o grau de aceitação, eu quero dizer que estes burocratas, eles podem adequar a realidade local, tá bom? Que a gente vai ver isso depois no modelo de implementação. Então, ele perguntou qual é o papel do burocrata, né, do corpo burocrático na visão atual, de que ele deve, né, e pode utilizar de sua discricionariedade para poder adaptar a situação local, porque ele é detentor de conhecimento, de expertise, conhece a máquina administrativa para poder fazer valer, né, e colocar em prática exatamente atendendo a necessidade da coletividade, beleza? Então isso é um ponto no teu edital que se liga, né, que é, vamos dizer assim, consenso, tá bom? Na teoria de Max Weber, não. Né? Mas hoje se entende que o burocrata ele atua ativamente no processo. E a partir da formulação, né, é quando ele vai realmente se envolver nesse processo, tá? Aí saímos da formulação, né, entendemos que os vários modelos, né, e abordagens interferem nessa formulação, entendemos que os vários atores, visíveis e invisíveis, como a gente viu, né, atores de dentro do Estado e de fora do Estado, né, todos eles podem atuar, né, dentro dessa lógica de formulação de políticas públicas. Terminamos a formulação, temos lá os vários temas que são viáveis para o poder público enfrentar e temos ali as soluções, né, que a gente vai e que a gente estudou com um plano de ação, né, possível de serem implantadas. E aí levamos para a fase de tomada de decisão. E a tomada de decisão, gente, nada mais é do que a escolha pela alta direção, pela alta cúpula, do tema que vai ser transformado em política pública, ou seja, do tema que será um problema público, porque é na tomada de decisão que realmente o tema que entrou para a pauta, o tema que foi totalmente estudado, né, ele vai ser decidido, né, qual é o melhor caminho para percorrer. E aí, neste momento, presta atenção, questões de prova, questões de Sesgran-Rio, não há como falar em mudança. Ou seja, na hora em que eu tomo a decisão, né, eu tomei a decisão, eu tenho que ter um plano, né, bem detalhado acerca daquilo, porque na hora de implementar, né, eu tenho que implementar de acordo com o plano. Mas, Beth, você falou agora há pouco de adaptação. Minha gente, adaptar dentro do que está previsto. E mais, se eu for mudar qualquer coisa na implementação, eu tenho que mudar o planejamento. Então, se ele falar, é na fase de implementação que eu vou criar os indicadores do mal, porque eu não é na fase, você diz assim, Beth, é na fase, mas isso é função do planejamento. Então, se eu quero criar indicadores, não pode ser na implementação. Eu volto para o planejamento, né, para poder criar esses indicadores. Então, só se liga nisso, que eles botam a fase e eles botam palavrinhas que estão relacionadas aí com outra fase, tá bom? Então, na fase de tomar decisão, eu tomo a decisão efetiva da escolha da melhor alternativa. E aí a gente diz que nessa fase, os interesses são equacionados.
né? Então, todo mundo entende que as intenções de enfrentamento são explicitadas, não há mais o que discutir. E aí, claro, a tomada de decisão pode seguir um modelo racional, e aí o racional entra na lógica de um controle matemático e estatístico, que você levanta em detalhes, né, tudo o que está... Você levantou, na verdade, em detalhes, tudo que está colocado, e a tomada de decisão também é baseada nessa racionalidade. O modelo incremental, que diz que a tomada de decisão é marginal, é a partir de uma política que já existe e que não traz grandes impactos. Esse modelo aqui, gente, que é, na realidade, o que a gente chama de mix scanning, é o conjunto do modelo racional com incremental. Ou seja, eu detalho para ter criatividade, detalho lá na minha elaboração, né? E aqui os decisores também, né, se valem dessa racionalidade, mas também se valem do incrementalismo, que faz análises mais superficiais. E aí ele tem criatividade para implantar algo novo, né, mas mantendo aquilo que ele já tem, né, dentro de uma política pública. Então, o mix scanning trabalha esses dois vieses, né, o detalhamento e também a visão sintética, né, que é o que o incrementalismo nos traz, tá? O de lata de lixo, gente, muda a lógica. Lata de lixo é aquele que diz o seguinte, que as soluções procuram por problemas. Na verdade, as soluções estão numa lata de lixo e eu procuro a solução, eu tenho a solução na lata de lixo e aí vou procurar o problema. Tá? Então, muda, inclusive, a lógica dos outros modelos. Né? Então, aí você diz, Beth, e o que explica essas soluções procuram por problemas? A evolução desse modelo de lata de lixo é o fluxo múltiplo. Você já tinha a solução, você já tinha um problema, mas não enxergava, né? Assim, o problema estava lá, né? E não tinha também o multipolítico, né? A percepção política de que deveria colocar, mas a solução estava lá. Né? Então, aí você diz que, nesse caso, como eu falei do Banco Mundial, o problema estava lá, né? O problema não, desculpa, a solução. E agora? Eu procuro o problema e mais, eu, como autoridade, quero levar a cabo. Tá bom? Então, o modelo lata de lixo é uma versão incipiente do modelo de fluxos múltiplos. E quando ele falar dele, simplesmente você vai ver soluções procuram por problemas, lata de lixo. Quando ele falar que você tem a solução, tem o problema e tem o político, o fluxo político, né, o processo político, e esses três fluxos convergem, aí você diz que você está falando do modelo de fluxos múltiplos ou de janela de oportunidade. Tu entendeu o que eu quero dizer? Então, para cada um desses modelos, nós temos uma palavrinha do bem, né, que eu vejo que a Sesgan Rio pode fazer, colocar um caso, trazer uma situação imensa, aquelas situações, você sabe que a gente passa 2 horas lendo, né, Ave Maria, né, e perguntar, né, que tipo de modelo que foi usado aqui. Então, se ele falar do incremental com o racional, você vai falar de mix scanning. Se ele falar, né, de os três fluxos juntos, ele vai falar de fluxos múltiplos. Se ele falar que houve uma solução que vai procurar por problema, você vai dizer que é o modelo de lata de lixo, tá bom? Então, você vai usar isso para tomar a decisão. Tomei a decisão, vamos para a implementação. Na implementação, a gente vai decidir alguma coisa? Nada. A implementação é colocar em prática, é quando aqueles nossos planos e as nossas decisões são colocados em prática, ou seja, vamos começar a produzir resultados concretos. É quando a gente vai ter regras, rotinas e processos convertidos de intenções em ações. Já caiu igualzinho na prova. E é exatamente na implementação que a gente também vai ter a participação dos burocratas, não só na elaboração, na tomada de decisão, são os burocratas de alto escalão, né? E na implementação, a gente vai ter a participação dos burocratas, porque eles têm condições de estar monitorando o processo e assegurar que o que foi planejado será realizado, até porque ele trabalha, você que vai trabalhar no ministério tal, né? Na fase de implementação, você vai ter uma atuação, né, bem dinâmica e ágil, né, para você assegurar que o processo realmente tenha os resultados e logo os resultados desejados, beleza? Bom, na implementação, modelo top-down e bottom-up. O top-down, quando a política pública vem pronta de cima para baixo, toda detalhada, que os implementadores e os executores não podem mudar, e a gente diz que é uma política de lavar as mãos, sabe por quê? Porque os caras que tomaram a decisão lá em cima,
né? Caso haja algum problema que não dê certo, sabe o que ele diz? O problema é da implementação, é jogar a culpa para o outro. Foram os executores que não fizeram direito, porque eu pensei direito. O modelo bottom-up já é um modelo que a gente diz, né, que é de baixo para cima, por quê? Porque as regras gerais, os arranjos, né, como a gente diz, são realizados, né, na alta cúpula, tomada de decisão, e os burocratas que vão implementar, inclusive os de nível de rua, vão adaptar à realidade, né? E aí os decisores de alto escalão legitimam essas práticas, tá bom? Então, quando falar em implementação, você tem que lembrar disso. É o momento em que a gente vai pegar todos os nossos planos e propostas e colocar em prática, e tem que aparecer top-down e bottom-up na implementação, em momento mais nenhum, tá? Entramos na avaliação, estamos elaborando, e ele colocou lá no teu edital, a avaliação. E aí, gente, é a parte que os editais e que as bancas mais gostam. Quando eu falei de avaliação, eu estou trazendo aqui os tipos de avaliação que a gente pode fazer. A avaliação ex ante, que é aquela avaliação que eu vou fazer na fase da elaboração, né? Quando eu estou fazendo da elaboração de alternativas, quando eu promovo um estudo de viabilidade, lembra que a gente falou? E é nesse momento, né, que a gente chama de avaliação ex ante, que a gente vai fazer o modelo lógico, né, que a gente vai fazer análise custo-benefício, custo-efetividade, né, que a gente vai levantar os insumos, que a gente vai levantar qual o resultado que a gente quer, ou seja, a avaliação ex ante, tá bom? A avaliação in itinere ou avaliação de monitoramento. Tem autores que chamam isso de avaliação de monitoramento ou avaliação in itinere. O que significa isso? Que acontece durante o processo, ou seja, na implementação. Então, na implementação, nós vamos realizar a avaliação de monitoramento, que pode ser formativa. O nome formativa, a gente já está dizendo por si só. Quando a gente fala de formativa, a gente está dizendo que a gente vai tomar algumas decisões. Por exemplo, cadê? Aqui, formativa. A gente vai dizer, né, o que está acontecendo para a gente poder corrigir os desvios. É nesse momento que a gente corrige os desvios, que a gente reconduz novos caminhos, abre novas trilhas. Pode fazer isso? Pode. Porque eu já vi, por exemplo, a Sebrasp colocar que é na avaliação ex post que a gente pode corrigir os desvios, né, de uma política pública. Não, a gente corrige desvio enquanto a gente faz, porque na avaliação ex post nós vamos definir e decidir ou pela continuidade, ou pelo encerramento, ou pela ampliação daquela política pública, né, que a gente está avaliando, tá certo? Voltando para cá, só para a gente fechar, a avaliação formativa é aquela que está formando uma opinião, e ela também acontece durante o processo. No caso da avaliação ex post, ela também pode ser chamada de avaliação somativa, porque ela vai avaliar o conteúdo da política, ou seja, se realmente, né, os insumos, os produtos, os resultados e o impacto está sendo alcançado, tá? Então, a gente chama isso de avaliação somativa. Além dessas, que essas são as que mais caem, nós temos outros tipos. Avaliação jurídica, de acordo com a legalidade, né? A gente vai olhar se aquela política é legal, se estava nos planos, né? Se atende, né, a conformidade da lei. A avaliação de impactos e resultados, ou seja, vou avaliar o efeito produzido na sociedade. A avaliação, né, de gestão do programa, avaliação de processo, ou seja, como que o programa está sendo gerenciado, ele foi planejado, ele foi implantado, ele foi controlado. Então, também é uma forma da gente trabalhar a avaliação. E a avaliação de design significa avaliar se o desenho daquela política pública foi bem realizado e se, aí você diz, Beth, ele é no início, durante e depois. A avaliação de design, a gente diz que tem muito a ver também com o marco lógico e com a árvore de soluções e com a teoria do programa, porque a teoria do programa vai trazer exatamente qual é o problema, que aí é o programa que a gente vai ter para aquilo, tá bom? Então, são formas de avaliação. Quando falar em conceitual design, é exatamente o desenho do programa que você está avaliando, tá bom? Isso independe do momento, do tipo de avaliação, tá? Outra coisa que a gente precisa saber são os critérios.
Então, a gente trouxe aqui, elencou um grupo de critérios que também não esgota o assunto, mas esses critérios são focados em políticas públicas. E aí eu queria só, né, trazer uma observação. Quando a gente fala em critérios de avaliação, a gente diz que os critérios eles estão em 3 vertentes, ou seja, os critérios eles trazem um caráter jurídico ou legal, eles trazem um caráter técnico ou gerencial, certo? E eles trazem um caráter político. E aí, como assim, Beth? Vamos lá, jurídico, técnico e político. Quando eu falo de economicidade, que é o nível de utilização dos recursos, a economicidade tem muito a ver com o custo daquilo que você compra, né? Com o que você usa de recursos humanos, materiais, financeiros, para ver se você foi econômico, né? A economicidade é um padrão de resultado, ou seja, é uma avaliação técnica e gerencial. Então, eu vou colocar aqui, ó, técnico. A eficiência econômica, que é a relação entre inputs e outputs, é também técnico, ou seja, é olhar se aquilo que eu utilizei de insumos, né, ajudou a produzir os resultados. Então, a gente diz que a avaliação, eu pulei, né, para eficiência econômica. Ah, minha gente, eu botei produtividade, eu botei técnico, né? A produtividade mede a saída do processo, o output, a saída do processo. Ou seja, você foi produtivo se você conseguiu produzir mais peças em menos tempo, se você conseguiu atender mais pacientes com o mesmo número de leitos ou com o mesmo número de médicos, ou seja, eu estou avaliando o resultado do processo, que é diferente de eficácia, tá, gente? Produtividade é uma medida de método, de eficiência, tá? E aí a gente diz que é uma medida técnica. A eficiência econômica é técnica, mas a eficiência administrativa não é uma medida técnica, é uma medida jurídica e legal. Como assim, Beth? O que é eficiência administrativa? É a gente analisar a conformidade daquela política pública e do comportamento do agente público de acordo com as normas e as regras e a lei. Veja, a eficiência administrativa não é atender ao princípio da legalidade, é também, mas é sobretudo na área da gestão, ou seja, administrativamente, o gestor ter agido com integridade, com probidade, com ética, dentro dos valores morais, tá certo? Que não é só a legalidade, é o que a gente chama hoje de compliance, né? Que é o segmento das prescrições de acordo com padrões, deixa eu até escrever aqui, ó, com padrões éticos, né? Morais e probos e íntegros, tá? Então tem a ver com o compliance, tá certo? Então, se liga nisso, eles já colocaram muito isso em prova. A eficácia, que é exatamente o alcance dos objetivos, e aí, gente, a eficácia é técnico também, tem a ver com resultado, com objetivo, e aí vejam isso, a efetividade é o impacto das ações. O impacto significa qual o resultado positivo que aquilo produziu. E aí, gente, isso é político. Isso não é técnico, não, porque isso tem a ver com a percepção das pessoas de que aquilo mudou ou melhorou. Qual o efeito positivo ou negativo? Então, a efetividade é uma avaliação política, né? Uma avaliação de percepção que eu vou ter junto à sociedade, porque a efetividade é o impacto social, e ele vai me dizer se melhorou ou se não melhorou, se aquela política, se aquela construção, né, se aquele hospital que foi construído melhorou a saúde ou não, manteve a mesma coisa. A igualdade e a equidade, gente, são também medidas jurídicas. O que significa isso? Né? Quando eu estou olhando a igualdade, eu estou dizendo que eu estou trabalhando aquela política pública de igual para todos. Né? A igualdade diz que o Estado tem que tratar a todos de forma igual. Né, e mais, sem qualquer distinção, né, com políticas de qualidade. Né? Então, a tratar a todos sofreu um acidente, você vai ser levado para o hospital público e depois você vai ser encaminhado para o privado, mas inicialmente todo mundo vai para aquele hospital para ter o primeiro atendimento, certo? Então, isso é a igualdade, sem levar em consideração as características da partida, tratar todos de forma igual. Já a equidade está relacionada à homogeneidade, mas levando em conta as diferenças da partida. E aí, o que significa isso? Significa que quem é diferente vai ser tratado diferente.
Então, se liga nessa coisa de igualdade e de equidade, né? Porque traz essa questão da homogeneidade, sendo que a equidade tratar todos de forma igual desculpe, a igualdade tratar a todos de forma igual e a equidade tratar os diferentes como diferentes ou os iguais como iguais, tá certo? Então, levando em conta. E aí a gente diz que essa é uma avaliação jurídica e legal, né? Para você realmente atender o que está ali. Além disso, ele colocou lá no teu edital tipos de análise. E aí falamos de análise custo-benefício, de análise custo-efetividade, já falamos até disso. Essas duas análises, gente, custo-benefício e custo-efetividade, são análises de eficiência. Mesmo dizendo em efetividade, a palavra efetividade, mas ela está tratando de custo, ou seja, são indicadores de eficiência, que a gente vai fazer essa análise lá na fase de elaboração, de alternativas, de forma racional, claro, né? Mas que a gente vai, durante o processo e ao final, também se valer daquela avaliação para ver se a gente está alcançando os resultados desejados, tá? Já falamos, não sei se a gente já falou, na diferença entre custo-benefício e custo-efetividade, até porque efetividade é benefício. Aí você diz, Beth, qual a diferença? Porque na custo-benefício, os valores são monetários, tanto de custo quanto de benefício. Na custo-efetividade, o custo é monetário, mas os benefícios, os benefícios, a efetividade é qualitativa. Ou seja, eu não tenho como mensurar quantitativamente, mas eu tenho como saber o impacto, daí o nome é efetividade. Ou seja, aquela política, eu não tenho como verificar quantitativamente, mas ela é importantíssima, porque o impacto na sociedade é importante. E aí a gente diz que a ideia das políticas sociais é que você realize as duas análises, elas se complementam. Você vai fazer custo-benefício e custo-efetividade, sendo que a efetividade é mais para aspectos sociais e a custo-benefício é mais para aspectos econômicos. Mas nas políticas sociais, a gente pode fazer as duas, até porque elas se complementam, tá bom? Como está escrito aqui. Deixa eu ver se está. Não, mudanças produzirão. Não, mas aí você pode ter certeza que é. A avaliação de escala que ele colocou no teu edital é examinar, né, o nível de abrangência. Você diz, Beth, isso aqui também eu olho lá também faço no estudo de viabilidade isso. Qual é o nível de abrangência? Aonde que eu estou atendendo? E quando a gente fala de escala, a gente vai falar de recortes. A avaliação de escala, gente, é uma avaliação que existe aí no governo federal, que tem a ver assim, ó, por exemplo, o Banco Mundial vai dar um dinheiro para a infraestrutura. Qual é o recorte que eu vou utilizar, né? Qual é a micro-região, o que tem de igualdade ali, o que tem de necessidade ali. E aí esses recortes podem ser geográficos, podem ser ocupacionais, podem ser cartográficos, entendeu? Então, quando eu estou olhando, eu estou fazendo essa avaliação de escala, presta atenção que isso é um termo que ele colocou agora no teu edital, né, que eu achei bem interessante. A gente está falando, né, isso até a gente nem trabalhou quando falou de políticas públicas, mas aqui no teu edital está claro. Está falando da abrangência da política e está falando de você fazer uma análise de recortes. Ou seja, será que eu posso atender a região sudeste do mesmo jeito que a sul? Será que eu posso atender a sul e a sudeste do mesmo jeito que a nordeste? Tá certo? Então, qual o critério que eu vou utilizar? Então, tem isso já, tem algumas políticas, tem indicadores que a gente usa, compostos e simples, que a gente pode, por exemplo, nos compostos, para o IDH, eu uso o indicador saúde, educação e renda, né? E economia. Quando eu falo de PIB também. Então, assim, isso tudo, quais são os recortes em cada um desses indicadores que eu tenho que criar e tenho que analisar para que eu possa, né, desenhar aquela política pública, controlar e avaliar no final. Aqui ele também colocou uma diferença entre efetividade e impacto, tá, gente? Ele colocou lá a avaliação de escala, a avaliação de efetividade e de impacto. Aí você diz, Beth, efetividade não é impacto? É. Só que a efetividade mede o grau em que a política pública está alcançando ou alcançou o resultado, o grau. Ou seja, eu consegui abranger toda a sociedade. Beleza. Então, o grau do impacto que aquilo produziu. Agora, quando eu analiso o impacto, eu vou estar avaliando quais as mudanças positivas e negativas. Então, vejam assim, a efetividade é analisar o impacto, beleza?
eu estou avaliando o nível de satisfação, né, das pessoas. Então, o grau em que eu alcancei o resultado, né, o impacto na sociedade. Agora, a avaliação de impacto, gente, ela está olhando qual é a mudança positiva. Ou seja, analisa quais as mudanças positivas e negativas geradas pela política pública. Então, ela vai a um detalhamento maior do que simplesmente a efetividade, né? Que diz, 90% está satisfeito. Beleza, mas o que foi que trouxe de bom? E aí isso é análise de impacto. Vê como tem uma diferençazinha, né, bem, né, tênue para efeito de prova. E a última análise que ele colocou é a pesquisa e avaliação qualitativa e quantitativa. Aí o próprio nome está dizendo, a pesquisa qualitativa é subjetiva, né, a partir de observações, de diálogos, né, sempre são pontos de partida para a descoberta de novos problemas e oportunidades. A gente diz que a pesquisa qualitativa está ligada às percepções. Hoje, quando a gente fala de desenho de serviços públicos, né, a gente fala de jornada do cliente, né, que é uma metodologia ligada aí à visão ágil e que a gente vai, na verdade, definir o problema a partir da visão do cliente, e não mais a partir da visão do burocrata. E aí isso é uma análise qualitativa, é quando, né, eu vou olhar como é que ele acessa o aplicativo Meu INSS. E aí eu sento do lado de um cidadão e diz, acesse aí. E aí ele vai acessando, aí eu vou vendo as dores, as dificuldades, as facilidades. Para quê? Para que eu leve aquela impressão para os executores da política pública, para que eles melhorem aquele sistema de acordo com a necessidade do cliente, tá bom? Então, isso é uma análise qualitativa, ligada à jornada do cliente, ligada aí às necessidades do cliente cidadão, tá? E a quantitativa, claro que é objetiva, né? Oferece medidas precisas e numéricas que permitem confirmar e entender a situação, ou seja, a partir dessa, né, e a gente diz que normalmente a gente pensa primeiro em quantitativo para depois em qualitativo. A visão agora das políticas públicas é primeiro o qualitativo, ou seja, saber qual a necessidade, e depois o quantitativo. Aí eu vou quantificar. E aí eu vou trabalhar, né? Custo-benefício, custo-efetividade, escala. Você está entendendo? Então, assim, aí eu vou quantificar aquilo que efetivamente é uma necessidade, é uma dor, é um problema, né, da sociedade, tá bom? E aí, como a gente diz nas políticas sociais, sobretudo, eita, sobretudo, faltou uma vírgula aqui, são necessárias as duas análises. Fechou, gente? Tá de boa na Lagoa, tá dominado, tranquilo, tá favorável, né, esse nosso assunto, né? Espero que você tenha entendido nessa parte do assunto de elaboração de políticas públicas, né, e que você consiga gabaritar. Lembra que na Sesgan Rio a gente vai ter sempre situações, né, casos, e ele vai, a partir daquele caso, pedir o enquadramento. Que tipo de análise é essa? Né? Que tipo de avaliação é essa? Né? Em que fase do ciclo de políticas públicas nós estamos falando? Tá bom? Então, essa vai ser a vibe. Então, você tem que conhecer a teoria? Tem. Né? Algumas questões são meramente interpretativas, né? Mas algumas outras que eu acho que vai ser a ideia agora, né? Um Enem dos concursos, né? Porque o Enem pede conhecimento técnico, né? Em cima de uma interpretação. E eu acho que vai mais ou menos ficar por aí. De boa na Lagoa, tranquilo, dominado, favorável. Pois bem, gente. Pessoal, puxando o gancho, coloquei essa separação só para a gente entender que a gente terminou a parte de políticas públicas, ou melhor, de elaboração de políticas públicas. Mas no teu edital, dentro desse item, né, elaboração de políticas públicas, ele também colocou a questão dos mecanismos de participação. Né? E eu quis trazer, né, esses mecanismos, não obstante eu saber que vocês estudam mecanismos no direito constitucional, né? Então a gente tem mecanismos de participação, a gente tem o plebiscito, referendo, ação popular, que são aqueles instrumentos, né, que foram concedidos pela Constituição Federal de 88, chamada de Constituição Cidadã, né, e que permitem a participação na sociedade. Só que eu quero trazer não esses, eu quero trazer os mecanismos, né, efetivos de administração
administração e de gestão, que está ligada à questão das políticas públicas diretamente, porque eu sei que esses outros você aprende em direito constitucional, direito administrativo, eu sei que o professor trata disso, deve estar lá no teu edital também na parte de direito constitucional e administrativo. Aqui nós vamos tratar realmente dos mecanismos de participação da sociedade no direcionamento das políticas públicas, mas de forma ligada ao controle social, que foi o que ele colocou lá no teu edital, tá certo? Ele não colocou, né, esses outros mecanismos que eu estou citando aqui agora na parte aqui da elaboração das políticas públicas, tá? Por isso que eu nem vou tratar disso, né? No obstante, né, pode ser até que outro professor trate, eu digo assim, trate que tenha dado políticas públicas, mas aqui, gente, especificamente, ele não vai te colocar questões disso, ele vai te perguntar exatamente que mecanismos são esses, né, que viabilizam, que fiscalizam, que ajudam no planejamento, na implementação, na avaliação de políticas públicas que estão ligados à sociedade, que é exatamente o controle social. Quando a gente fala de mecanismo, eu trouxe aqui só como, né, uma inspiração o artigo 37, e o artigo 37, que trata da administração pública, vai falar exatamente da participação do usuário na administração pública, né, trazendo aí a ideia de que ele vai poder reclamar, né, na prestação do serviço, tá bom? Ele vai poder ter acesso às informações e aos registros para que ele possa fiscalizar e planejar, e aí a lei é o resultado disso, né? E também vai permitir a representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, e aí também vamos abrir vários canais de comunicação, né, para que a sociedade possa entrar, né, com essa representação. Então, de forma geral, né, a gente sabe, né, que essa participação da sociedade também tem previsão nos artigos relacionados às políticas públicas focalizadas, como a gente diz, na área de educação, na área de saúde, na área de assistência social, na área previdenciária. Então, tem lá, né, sempre, inciso 1, inciso 2, que diz assim, né, é exigida a participação da sociedade nessa política pública, por exemplo. É mais ou menos assim os termos da Constituição. O fato é que foi a partir desses insights na Constituição que a gente veio criar a figura dos conselhos gestores, por exemplo, né, que a gente veio criar a figura, né, de outros canais de participação, como o orçamento participativo, como os instrumentos que depois foram inseridos na LRF, que são instrumentos que dão transparência e que permitem a participação da sociedade, tá bom? Então, foi a partir exatamente desses movimentos, né, contidos na Constituição de 88, e é na Constituição de 88, porque a gente reformou a Constituição de 88 em razão da grande centralização que existia na Constituição de 67, para que a gente pudesse assegurar a democracia e a participação. E aí eu só queria falar um detalhezinho interessante. Os instrumentos que estão na Constituição de 88, gente, não são frutos da reforma gerencial, que eu sei que está no teu edital também, mas não nessa disciplina, mas na parte de gestão, né, se não me engano, governamental, né, mas eles não estão no âmbito da administração gerencial. A administração gerencial, na realidade, foi buscar esses instrumentos, né, para usá-los em prol do alcance dos objetivos e da resolução de políticas públicas, né, que são, na realidade, problemas da sociedade, tá bom? Então, se ele perguntar, né, o orçamento participativo, os conselhos gestores, são criações da administração gerencial? Não. Tá certo? O controle social é uma criação da administração gerencial? Não. Agora, a administração gerencial fortaleceu, né, o uso desses controles para permitir que a sociedade participe? Aí sim, tá certo? Essa é a ideia. O foco da administração gerencial não é buscar o cidadão, é alcançar resultados, mas ela vai se valer exatamente do controle social, dessa participação para o alcance de resultados, tá bom? E quando a gente fala de controle social, o nome já está dizendo, é a participação da sociedade no acompanhamento, no planejamento, na verificação da gestão pública, né, de forma a, na verdade, evitar esforços no sentido de que os seus interesses sejam efetivamente realizados. E aí eu queria fazer só um comentário sobre controle social. Quando você estudou a accountability, a gente fala de accountability horizontal, a vertical, a accountability social é essa que está ligado ao controle social. E a accountability social, ou controle social, ele não tem capacidade de penalização.
né? É a única forma de accountability que não penaliza diretamente, mas indiretamente, através das denúncias aos órgãos de controle, e aí a accountability vertical é quem vai atuar nisso, né? Ou seja, os órgãos de controle é que vão fiscalizar e que vão punir, vão, né, aplicar multas, etc., ou através da ação popular, do plebiscito, do referendo, e, sobretudo, através do voto. Então, quando a gente fala de controle social, a gente diz que o controle social ele vai planejar, ele vai executar, ele vai fiscalizar, ele pode até regulamentar, no caso dos conselhos, mas ele não tem essa capacidade direta de punir. Ele tem que se valer dos instrumentos de accountability vertical e horizontal para que isso aconteça, tá bom? E o outro detalhe mais importante, né, para efeito de prova, e presta atenção nisso na SANS Gran Rio, inclusive a gente fez uma questão dessa, né, numa das aulas da gente aí, que falava, né, alguma coisa sobre assegurar a democracia, né, o combate à corrupção, e falava inclusive de accountability, né, e essa accountability vai permitir que, e aí a alternativa que ela dava como correta é que vai permitir a participação da sociedade no direcionamento das políticas públicas, coibindo, gente, veja, quando eu falo de controle social, eu não vou dizer que é o único instrumento, porque o único é sempre do mal para a prova, mas é o instrumento que a gente vai utilizar, eu vou dizer que é o mais eficaz de todos, né, para combater a corrupção, o nepotismo, né, para combater as práticas indevidas de gestão, é o controle social. Então, escolha, né, se ele disser assim, ó, as boas práticas de governança, né, vão assegurar o combate à corrupção. Se ele disser a accountability vertical vai assegurar o combate à corrupção, a accountability horizontal vai assegurar o combate à corrupção. Sabe o que vai assegurar o combate à corrupção? O controle social. Porque somente a sociedade participando ativamente do planejamento, da fiscalização, da avaliação das políticas públicas, é que a gente vai poder conduzir as ações dos políticos ou dos agentes públicos no sentido de atender aos interesses da sociedade, tá bom? Então, aquilo que eu estou dizendo aqui, ó, o controle exercido pela sociedade é elemento de fundamental importância ao estímulo de práticas corretas pelos atores. E por consequente, ó, veja só, é um instrumento inibidor de desvios e abusos no trato da coisa pública e propiciando, inclusive, inclusão social. Então, veja, se a gente tem outros instrumentos inibidores, né, o controle social, você tendo ele na resposta, marque ele, que ele vai ser sempre a resposta correta. Não é que ele seja o mais importante, mas ele é fundamental. Né? Sem o controle social, né, o gestor pode até dizer que tem boas práticas de gestão, mas é só a partir do controle da sociedade que a gente vai poder dizer se essas práticas realmente estão acontecendo. Porque todo o trabalho do político, do agente público, tem que ser com um fim na sociedade, tá bom? Quando a gente fala de controle social, a gente diz que o controle social pode ser exercido a partir de 3 movimentos, ou a partir de 3 áreas, ou a partir de 3 acepções, que é a acepção política, como vocês estão vendo aqui, que é quando a sociedade vai influenciar na agenda política, na agenda e no direcionamento e no planejamento das políticas públicas. Então, isso é uma função política de negociação, de influenciação para o exercício do poder. A gente vai falar que o controle social vai se dar de forma técnica, quando ele regulamentar, quando ele fiscalizar, quando ele normatizar. Sim, Beth, normatizar, sim, porque tem conselhos de políticas públicas, né, de programas públicos que vão trazer, né, vamos dizer assim, normas secundárias, sim, explicando, né, as normas maiores, tá certo? As regras maiores, tá bom? Então, vão ter esse poder de fiscalizar, de regulamentar, né, de executar, inclusive. Então, isso é o que a gente chama de controle social técnico. E o controle social ético tem a ver exatamente com crenças, com valores, com ideias, né, com a probidade, com a integridade que vai ser verificada, né, no acompanhamento e no direcionamento das políticas públicas. Então, essas são as 3 acepções que a gente pode dizer, né, que são exercidas pelo controle social. E quais são os instrumentos de controle social?
né? Aí eu trago aqui, né, alguns instrumentos que ele não colocou no edital, mas que são os instrumentos que eles perguntam na prova. Um dos primeiros, um dos que mais caem, são os conselhos gestores. Os conselhos gestores, gente, são espaços institucionais, são espaços de discussão, são espaços de negociação plurais. E por que plurais? Porque envolve vários atores, tá certo? Os conselhos, né? E a gente diz que os conselhos, né, como espaços plurais, né, eles são, né, entidades privadas sem fins lucrativos, ou seja, eles não estão no corpo do Estado, né, eles se regem por um estatuto próprio, mas eles são instituídos por lei. Por quê? Porque muitos desses conselhos gestores, sua criação está vinculada a repasse de recursos. Então, por exemplo, na área de saúde, né, tem que existir o conselho lá no município, lá no estado, para que aquele conselho possa ratificar aquela prestação de contas do gestor, que é quem tem a caneta na mão, obviamente, né, para autorizar, mas o conselho gestor vai atuar não só, como eu disse, trazendo normas, né, que expliquem uma norma maior, né, com poder de regulamentar, com poder de fiscalizar, né, com poder de executar, né, aquela política pública, né, e regulamentador, com poder fiscalizador, com poder de execução daquela política pública e mais, com poder deliberativo mesmo. Então, tem conselhos gestores que se reúnem com essa capacidade deliberativa. E aí a gente diz que ele tem que ser criado por lei, porque não obstante eles serem entidades privadas sem fins lucrativos, são espaços plurais, né, de discussão, de negociação, né, de fiscalização, de regulamentação, que recebem recursos públicos, bens ou patrimônio público. Né? Então, para que eles recebam, eles têm que ser criados por lei, porque como é que o poder público vai dar bens e orçamento? A gente diz que os conselhos gestores, né, eles avançaram muito no nosso país, né, e, né, como espaços de discussão, de normatização, né, eles vêm trazer exatamente a percepção da sociedade. Eles são compostos, né, dentro de um princípio da paridade. E o que significa o princípio da paridade? Que o mesmo número de componentes do poder público temos que ter da sociedade, tá certo? Agora, veja, como que vai ser distribuído isso, né? Como a gente diz, a composição vai depender da lei de criação e também do estatuto que o constituiu. Como assim? Por exemplo, no caso da saúde, a gente, se não me engano, tem uma composição quadripartite, né? Ou seja, tem sindicato, tem médicos, tem a sociedade, de uma forma geral, e tem, né, representantes do poder público. A ideia é que a composição seja paritária, ou seja, o mesmo número de representantes do poder público tem que existir, pelo menos, da sociedade, para que na votação haja equidade, né, e igualdade na escolha, tá certo? Mas, né, a ideia na Constituição é que atenda ao princípio da paridade, né? Não obstante, cada um vai ter uma composição diferenciada, né? Tripartite, bipartite, quadripartite, vai depender da lei que o criou, que o instituiu. Tá bom? Então, são espaços, volto a dizer, plurais, né, entidades privadas sem fins lucrativos, né, que possuem estatuto próprio, mas que são criados por lei, né, para receber recursos públicos, bens públicos, servidores públicos. Qual a grande vantagem? Exatamente essa fiscalização por parte da sociedade, inclusive, né, e como eu disse, né, ele pode regulamentar, né, e ele pode deliberar, né, tomar decisão, tá certo? Agora, né, ele pode punir? Não, porque, na realidade, se o gestor público não fizer aquilo que foi deliberado pelo conselho, porque, como eu disse, a conta corrente, né, o fundo, né, referido ali na política pública, esse fundo ele é transparente para os conselheiros, certo? Agora, o cheque, quando é assinado pelo gestor,
né, ele é que tem a caneta na mão. Então, ele pode gastar diferente? Pode. E aí, o que o conselho vai fazer? Vai, né, denunciar aquela prática e não vai assinar a prestação de contas. Se não assinar, se não ratificar, não vem mais recurso para aquilo, né? O grande problema dos conselhos isso é uma vantagem, né, que ele vai atuar, né, ativamente, né, no direcionamento junto com o gestor. A grande dificuldade que a gente vê é que nos municípios menores não existe, né, nem conselheiros com capacidade técnica, né, para viabilizar, né, todas essas informações e essas atribuições. Muitas vezes no conselho são colocados pessoas ligadas ao prefeito que acabam ratificando tudo que o prefeito, né, coloca ali, tá certo? Ou seja, sem aquele espírito crítico, né, sem aquele espírito criativo que deveria ter e fazer parte do conselho, tá bom? E a outra coisa é que quando o conselho vai de encontro àquilo que o prefeito está fazendo, o que o prefeito faz? Simplesmente não manda o recurso, já que o recurso está no orçamento, mas não necessariamente, né, tem que ser repassado, digamos assim, né? E até que o conselheiro vá fazer a denúncia, né, aquilo, né, você sabe como é, né, a morosidade. Então, assim, muitas vezes o conselho se esvazia, né, por falta de recursos que não são repassados pelo governo. Então, há, né, denúncias, vamos dizer assim, de práticas clientelistas, patrimonialistas, mas a gente não pode generalizar, né, porque existem vários conselhos gestores bastante atuantes, bastante ativos, né, pelo Brasil. São mais de 5.000 conselhos, gente, já não tem mais nenhum número preciso, né, do levantamento. Claro que nem todos esses são criados, né, sob pena de não repasse de recursos, obviamente, mas hoje já é uma prática de trazer a sociedade para discutir, voltado para o controle social. Entendemos essa coisa de conselho gestor, minha gente, cuidado, não é uma entidade pública, não é um órgão público, é um órgão plural, institucionalizado, de discussão, de participação, de regulamentação, e que recebe repasses públicos, né, de dinheiro, de bens e tal, e por isso que são criados por lei, tá? Orçamento participativo, esse é um. O orçamento participativo, gente, é um instrumento de participação, né, sendo que o orçamento participativo não tem regulamentação nenhuma. Então, se ele disser um instrumento de participação que não há regulamentação, que tem uma autorregulação, um autoajuste, é o orçamento participativo. Na verdade, ele é um chamamento, né, que o chefe do Poder Executivo fará com a sociedade, chamando associações, né, chamando, né, cidadãos, né, que politicamente são bem atuantes, para, junto com esses cidadãos, discutirem, né, o orçamento, discutirem, daí orçamento participativo, discutirem a alocação dos recursos do orçamento, não naquilo que está vinculado, claro, mas naquilo que não está vinculado. Então, ver as prioridades, né, que serão colocadas ali no orçamento. Não promove deliberação, né, mas, segundo os estudos, é uma forma de democracia deliberativa, porque na hora em que o cidadão, né, diz, né, e prioriza, ele está criando uma fidelização, né, com o agente público. Então, na hora em que o agente público chama para discussão e escuta, né, o que aquela associação, né, aquela comunidade tem a dizer acerca daquela política pública e o gestor não faz, né, o que acontece? Perde voto, né? Então, cria um instrumento de fidelização e mais, cria um instrumento de legitimação. E aí, quando o projeto de lei vai para as casas legislativas, é uma forma, inclusive, de coibir a corrupção, porque chega nas casas legislativas, existem as emendas ao orçamento. E aí, quando chega e a sociedade vai para lá fiscalizar, para ver se a Casa Legislativa vai aprovar de acordo com o que foi discutido, né, gera essa legitimação e gera essa fidelização e essa lealdade, tá bom? Mas fica sob a ingerência do gestor, né, chamar ou não a escuta da sociedade, tá? Semelhante, vamos dizer assim, não é nem semelhante significa igual, mas na mesma linha do orçamento participativo, que não tem regramento nenhum, né, que cada governo, né, chama ou não se quiser,
né, nós temos as audiências públicas, com a diferença de que as audiências públicas são escutas à sociedade, só que são exigências, tanto constitucional quanto da LRF. Na Constituição, a gente tem lá no artigo 58 a exigência de quando a Comissão de Constituição e Justiça estiver analisando os projetos orçamentários, deverá realizar uma audiência pública, que é a escuta da sociedade acerca, né, daqueles recursos que estão lá no orçamento. E a LRF também exige que, quando da elaboração do PPA e do OILO, ou seja, dos planos orçamentários, também haja uma escuta da sociedade. No entanto, essas audiências, gente, elas não têm caráter deliberativo. Ela é só uma escuta da sociedade, e mais, não é nem deliberativo, nem assim, não é pacto, né, que vai sair dali, diferente da conferência, porque a conferência é uma escuta da sociedade, mas é um espaço de discussão que vai sair que vai promover uma deliberação, um pacto. Então, as conferências das Nações Unidas, por exemplo, né, ali, né, os países estão discutindo, estão negociando, né, um espaço de discussão que não é físico, eu já vi prova colocar, né, as conferências públicas são espaços físicos de discussão, tem nada a ver, nem físico, nem virtual, são espaços plurais de discussão, né, de negociação, né, nos quais, né, ao final, nós vamos ter um pacto, uma deliberação, né, então o pacto da ONU, né, o pacto da sustentabilidade, isso tudo vem de encontros, né, baseados em conferências. As audiências não têm negócio de pacto, a audiência é uma escuta, né, apenas a sociedade, tá bom? Mas a audiência tem previsão constitucional para tal, tá bom? A conferência não, vai se realizar a conferência, e aí é um movimento mundial, né, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, né, no sentido de você promover essa escuta e promover ações, né, no caso das nações, né, no sentido de viabilizar. Mas a gente faz conferências também para assuntos temáticos, índios, né, adolescentes, né, na verdade, como espaço de discussão, para que haja um pacto aí dentro da transversalidade de que estados, de que federação, estados e municípios possam cumprir. As ouvidorias são canais de comunicação, de denúncia, de observação, né, de busca de informações, né, a lei mesmo, que é a Lei de Acesso à Informação, que a gente tem aqui, é uma forma de transparência e é uma forma de viabilizar a participação da sociedade, né, quando ela exige que tudo seja transparência, ou seja, o sigilo é exceção. E a ouvidoria é um canal indicado para que a gente faça as denúncias, as observações, até os elogios, se for o caso, e para que a gente faça também, não só denúncias, elogios, mas que a gente faça sugestões. Inclusive, tem aí previsão legal, né, de abrir espaços para sugestões, no sentido de que o poder público vai tentar viabilizar, atender às necessidades, tá bom? Então, ouvidorias são espaços de discussão. Claro que a ouvidoria também não tem poder de punição, tá certo? Nenhum desses tem, tá certo? Mas são instrumentos aí que a gente vai utilizar para a participação da sociedade, para viabilizar o contato do órgão, da entidade com a sociedade, tá? Portal da Transparência, né? A gente viu que a CGU em 2004 criou o Portal da Transparência, se não me engano em 2007 ou 2008 ela reconfigurou, trazendo mais informações. O Portal da Transparência, né, do governo federal foi um dos primeiros, e que ele traz lá informações do governo federal. Mas a gente tem portais da transparência, né, em todos os órgãos, entidades, ou pelo menos em todas as esferas de governo, no estado, nos municípios, né, até porque hoje também é uma exigência contida na lei, que devem, né, estar presentes aquelas informações. Inclusive a carta de serviços, né, que vai constar no site da entidade e que é um instrumento em que a gente vai trazer quais os serviços que a gente está disponibilizando, né, e isso também está ligado aí à lei, à Lei de Acesso à Informação, né, está ligado ao Portal da Transparência, que tudo está trazendo aí essa publicidade, né, para que a sociedade possa participar, porque só através da transparência, da publicidade, que a sociedade participa. Aí eu coloquei aqui, né, nós temos o Portal da Transparência, nós temos a lei e temos outros instrumentos, por exemplo, o RGF, o Relatório de Gestão Fiscal, o RREO, que é o Relatório Resumido
relatório resumido da execução orçamentária, as prestações de contas simplificadas, todos esses são instrumentos de transparência. E a partir desses instrumentos, nós vamos permitir a participação da sociedade. Então, na hora em que eu lanço, que eu publico meu relatório de gestão fiscal, ou como colocou uma questão esses dias na prova, né, que a ouvidoria era uma forma, né, de fiscalizar, porque ela poderia apresentar o RGF, é uma forma de fiscalização da sociedade, porque ela poderia apresentar o RGF, né, contendo informações que seriam úteis para a sociedade. Aí você pensa, Beth, a ouvidoria fiscaliza? Não, mas na hora em que ela disponibiliza o RGF, na hora em que ela disponibiliza, ou seja, o cidadão pede aquela informação, ela pode ser um canal de fiscalização também, né, ou um canal utilizado pelo cidadão para poder participar daquela política pública, tá? Mas, gente, no geral, né, quando ele fala de controle social, é isso que a gente tem. Né, a ideia do controle social, a ideia da participação na sociedade é viabilizar a contabilidade social, né, fazendo denúncias, trazendo sugestões, e esses são os instrumentos que a gente tem, né, sobretudo os conselhos gestores, que é o que eles mais gostam de perguntar, até porque tem essa peculiaridade de ser uma entidade privada sem fins lucrativos, né, muita gente pensa que o conselho gestor está dentro do corpo do Estado, não tem nada a ver, né, ele é um espaço plural de discussão, institucionalizado, porque ele é criado por lei, mas não é um espaço público, né, ou seja, não é da área pública, não é do poder público, né, então a gente tem que tomar cuidado com essas palavrinhas na prova da gente e mais, né, perceber que o conselho gestor é um canal, né, que o poder público se vale, caso ele queira, para poder promover políticas públicas que efetivamente atendam a sociedade. Eu acho que é isso que a gente precisava saber, né, sobre mecanismos de participação. Espero ter ajudado, agora sim, né, terminando a nossa aula, né, e desejando a vocês uma excelente prova. Tenha certeza que tudo foi feito com muito amor, com muito carinho, com muito trabalho, né, e que o nosso objetivo é o seu objetivo, que você seja nomeado em concurso público. Né? Tenha certeza que fizemos o melhor e agora eu tenho certeza que você vai fazer o melhor também. Melhor dentro das condições que você tem para fazer o melhor. E é isso que você tem que pensar. Fé, determinação, disciplina. Vai, se joga, a hora é agora. E se Deus quiser, uma vaga será sua, tá bom? Qualquer coisa, nos procure, estaremos aqui prontos para te atender, para te ajudar naquilo que for necessário e preciso, tá bom? Cheiro no coração, saúde e paz, que o resto você corre atrás. Fica com Deus e até a próxima. Se Deus quiser, Ele quer. Você tem que querer também, tá bom? Tchau, tchau!